Em ranking extremamente polêmico, o Estadão publicou a lista dos 10 maiores goleiros da história do futebol mundial. Nesse ranking tem 2 brasileiros, muitas pessoas vão questionar, seja por clubismo, seja por realmente achar que eles não mereciam estar ali. Eu também questionei em relação à primeira colocação. Na minha opinião, o primeiro lugar que eles colocaram não deveria estar lá, né? Mas você vai ver comigo que em menos de 10 minutos eu vou te passar todo esse ranking e a gente vai debater essas posições. Mas antes, quero te convidar a se inscrever no nosso canal. A gente está com a meta de chegar a 700 inscritos. Todo dia tem vídeo sobre notícias e principais informações do futebol brasileiro, futebol europeu, enfim. Se gosta desse modelo de vídeo rápido, com as principais notícias do mundo da bola, se inscreve e só caso goste, deixa o like, beleza? Então, bora pro vídeo. Na 10ª colocação, o Estadão colocou Iker Casillas como o principal goleiro da história do futebol mundial. Para quem não se lembra, o Casillas ele foi um dos maiores goleiros, se não o maior goleiro da história do Real Madrid. Ele marcou época, ele marcou geração. Quem jogava ali no Play 2, lembra que ele e o Valdés, que era o goleiro do Barcelona, eram os melhores goleiros ali do videogame. Enfim, colocou na 10ª colocação, eu acho que tá justo. O Casillas foi um goleiro realmente multicampeão, jogando pela Espanha, ganhou a Copa do Mundo, tava naquele time lendário da Espanha com Vicente Del Bosque. Enfim, merecido na minha opinião. Na 9ª colocação a gente tem Rogério Ceni. O Rogério Ceni, ele foi campeão mundial. Quem não lembra aquele jogo que ele fez contra o Liverpool, agarrou demais, buscou aquela bola no ângulo, naquela falta do Gerrard. Também foi muito campeão do São Paulo pela Libertadores, estava naquela trinca de Brasileirão. Enfim, ele ajudou a mudar o patamar do São Paulo e, além de tudo isso, é o maior artilheiro da história do futebol mundial, goleiro, né, no caso, e muitos gols de falta, não só gol de pênalti. Realmente o Rogério Ceni é um dos revolucionários da bola. E na minha opinião, quando o goleiro ele é revolucionário, ele marca, ele faz coisas que os outros até então não faziam, merece ser reconhecido. E pra mim é justa essa posição, tirando aquele espírito de vira-lata. Não é só porque ele jogou só no futebol brasileiro que ele não merece estar nesse ranking. E o Estadão colocou ele na 9ª posição e eu concordo. Eu não vou concordar com outro brasileiro que tá mais à frente, mas já já a gente chega lá. Na 8ª colocação a gente tem simplesmente Peter Cech. Peter Cech é outro goleiro lendário quando a gente jogava Play 2, Play 3, enfim, aquele protetor de cabeça que ele usava era bem marcante, e era um goleiraço, né? Defendeu demais, agarrando pelo Chelsea. Na República Tcheca, a melhor fase da República Tcheca, que era a seleção que ele jogava, foi quando ele estava no gol. Ele realmente fazia muita diferença. Ficou na 8ª colocação, não sei se é merecido, não vou conseguir analisar de forma mais profunda o Peter Cech em relação aos outros goleiros, mas eu acho justo. Eu acho justo porque o Peter Cech ele era um paredão, ele era... me lembra muito ali o Courtois, atualmente o Courtois faz, né, no futebol. O Courtois tem muitas inspirações sobre o posicionamento, a força, a explosão e a altura que o Peter Cech tinha. Na 7ª colocação a gente tem simplesmente Oliver Kahn. Quem não lembra do Oliver Kahn naquela Copa do Mundo de 2002? Eu tenho 30 anos, eu tenho poucas memórias dessa Copa do Mundo, mas uma dessas memórias que eu tenho é o pesadelo que era Oliver Kahn no gol da Alemanha. Ele inclusive foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de forma muito bizarra. Ele não foi eleito o melhor jogador do mundo, mas ele foi eleito o melhor goleiro daquela Copa do Mundo. Melhor goleiro não, melhor jogador daquela Copa do Mundo. O Ronaldo, que fez aquela Copa absurdo junto com o Rivaldo, não ganharam, não conseguiram ganhar do Oliver Kahn. A FIFA elegeu, já fazia muita pataquada naquela época a FIFA, e a FIFA elegeu Oliver Kahn como o melhor goleiro do mundo. E aí ele ficou na nossa 7ª colocação, e merecido, foi um goleiro lendário da Alemanha, enfim, merecido. Na 6ª colocação, aí eu tenho um pouco de dúvida sobre ele, não quero estar sendo injusto, mas o Estadão colocou o Dida como 6º maior goleiro da história do futebol mundial. Tá certo, o Dida foi um goleiraço, ultra pegador de pênalti, fez parte daquele time lendário do Milan, que tinha muitos brasileiros, tinha Kaká, tinha outros jogadores importantíssimos, Rui Costa, Gattuso, Pirlo, enfim. Foi um goleiraço, ninguém tem nem que duvidar, mas eu não acho que ele fez mais história pro futebol, é mais relevante para a história do futebol do que até mesmo o Rogério Ceni. O Dida tava naquela Copa do Mundo de 2002, mas ele nem era titular. O Marcos, que jogava no Brasil, no Palmeiras, ele era o titular. O Dida nem conseguiu assumir essa titularidade nesse time ideal de 2002, a Copa do Mundo. Ele tem títulos importantes, né? Ganhou Champions League jogando com o Milan, mas eu acho que foi um pouco injusto. Eu acho que o Casillas, por exemplo, é um jogador historicamente mais importante do que ele. O Casillas foi injustiçado nessa lista, na minha opinião. Ele foi injustiçado em relação principalmente ao que ele fez com a Espanha, né, o Casillas, e ganhou a Copa do Mundo, ganhou a Eurocopa, fez parte da melhor geração da história da Espanha. Enfim, não sei se está muito merecida essa colocação do Dida nesse ranking do Estadão. Na 5ª colocação a gente tem simplesmente Dino Zoff. Ele, eu confesso que eu não conheço tanto, mas ele é um goleiro italiano que
foi um dos primeiros ali a ter defesas espetaculares, né? Um goleiro de outra geração, da geração mais antiga, e ele iniciou ali a era de defesas plásticas, né? Foi capitão da seleção italiana e ganhou a Copa do Mundo de 82. Não tenho muito que me aprofundar, foi um goleiro mais antigo e essa foi a pesquisa que eu fiz sobre ele. Na quarta colocação a gente tem Sepp Maier, outro goleiro que eu não conheço muito, mas foi o dono, né, da meta no título da Alemanha na Copa de 1974. E ele é um dos maiores goleiros da história do Bayern de Munique, só não mais do que um que eu vou falar daqui a pouquinho. E é Manuel Neuer. O Neuer, ele ficou na terceira colocação, ele está em altíssimo nível até hoje, ele ainda é o goleiro principal do Bayern de Munique, mas eu acho que está bem merecida essa terceira colocação dele, principalmente por ele ter sido um revolucionário da posição. O Neuer, ele inspirou diversos outros goleiros a começarem a jogar com os pés. Eu lembro que na Copa de 2014 aqui no Brasil ele jogava como líbero, muitas vezes ele desarmava, né? Quando o time vinha como em transição rápida, vinha para contra-atacar o time da Alemanha, era ele quem fazia o desarme lá na intermediária. Ele revolucionou a posição, além de ser um goleiraço, né? Ninguém discute a qualidade dele embaixo da rede, né? Embaixo da trave, mas ele revolucionou a posição. Se hoje todo goleiro exige que jogue com os pés, é culpa, né, culpa entre aspas, dele, porque ele foi extremamente útil, importante para aquela Alemanha. Diz inclusive que ele foi o melhor jogador da Alemanha naquela Copa do Mundo e merecia ter sido o melhor jogador do mundo, né? Então eu acho merecidíssimo essa terceira colocação para o Manuel Neuer. Na segunda colocação a gente tem Yashin, Lev Yashin. Foi o único goleiro da história a ganhar uma bola de ouro, né? O Ballon d'Or, que é dado para os melhores jogadores do mundo. E na temporada de 98, né, que ele disputou o prêmio da FIFA como o melhor goleiro de todos os tempos, ele também faturou esse título. A FIFA fez esse time, né, de todos os tempos, o time ideal de todos os tempos, e o Yashin foi eleito o melhor goleiro de todos os tempos, além de ter sido, na época dele, o melhor jogador do mundo. Mais uma vez, não foi o melhor goleiro do mundo, ele foi o melhor jogador do mundo. Então, merecido aí aparentemente a segunda colocação. Obviamente, ele é de outra geração, não assisti, não vou conseguir dar muitos detalhes, mas vocês vão ver que a primeira colocação, né, esses dados que eu tô trazendo, pode fazer questionar ainda mais a primeira colocação, que é ninguém mais, ninguém menos que Didier Buffon. O jornal colocou o Buffon como o maior goleiro da história do futebol mundial. Aí eu já tenho minhas dúvidas. Foi um goleiraço, não se questiona, muito tempo em alto nível, jogando pela Itália, jogando pela Juventus, foi do PSG, não desempenhou muito bem, mas tem seu valor, embora eu discorde completamente dessa primeira colocação. Acho, por exemplo, que o Manuel Neuer tem mais importância para a história do futebol, para a história da posição. O próprio Yashin, que foi o melhor, não foi o melhor goleiro da geração dele, foi o melhor jogador em um ano da geração dele. Então, mais uma vez, o Buffon foi importantíssimo, times lendários da Itália, da Juventus, campeão do mundo, mas eu não colocaria ele nessa primeira colocação. O que você acha desse ranking polêmico do Estadão? Tem algumas posições tão bem questionáveis, mas tem outras que estão bem justas e, na minha opinião, por exemplo, o Casillas merecia melhor colocação nesse ranking. Deixe sua opinião aí e caso goste do formato do vídeo, se inscreve e deixa o like, beleza? É nóis!